Pois é, tudo bem com vocês? Vou começar já um novo vídeo. Saindo de uma semana complicada, de uma gripe complicada, eu e Magdalena já estamos bem, nos recuperamos bem. Eu perdi alguns quilinhos, foi ótimo. E não é a pereba não, viu? É apenas uma gripe. Estou mostrando para vocês o canal que tem aqui. Nós temos 4 canais em volta do nosso prédio aqui. Nós somos uma ilha, né? É muito úmido aqui no inverno. Aliás, toda a Holanda parece um arquipélago. Então é isso, nós vamos começar o vídeo. Eu queria, antes de começar, fazer um comentário. Eu sempre leio os comentários, que não posso responder todos, evidente, nem não daria tempo. Mas sobre uma pessoa que acompanha o canal e perguntou se não podia fazer de uma forma mais espontânea, porque eu estou lendo sempre um livro, etc. Eu não leio o livro, na verdade eu leio um resumo de vários livros. Eu escrevo em papéis, depois passo para Word, e aí eu leio, porque eu não tenho memória para guardar todas as informações. Isso aí é um recurso usado em todo mundo, por todas as redes de televisão, de vídeos, de canais do YouTube, de criadores de conteúdo. Eles leem sempre numa tela, no outro computador, num prompt. É muito complicado, não tem outro jeito. Agora as lives, sim, as lives são mais... Eu até comentei com ela, é digestivo, as lives são mais fáceis, não precisam tanta elaboração, e é ao vivo. Eu gostaria de fazer live, mas eu preciso da resposta de vocês aí nos comentários. Coloque aí embaixo nos comentários. Vocês gostariam de fazer live? Eu faço as lives, posso produzir as lives, tem que ser no sábado ou no domingo, o equivalente às 3 horas da tarde aí no Brasil, por causa da diferença de fuso horário. Agora são 4 horas aqui de diferença, que estamos no horário de inverno, e depois volta ao normal, 5 horas de diferença, mas agora são 4 horas de diferença para mais aqui. Então 3 horas da tarde seria o ideal, 3 horas da tarde no Brasil, no máximo 4 horas, ok? Então vamos lá começar o vídeo, até já. Bom, John Keel, ele conta que no livro dele, A Cosmic Question, a questão cósmica, ele conta que na adolescência ele descobriu que às vezes podia sentir o que outras pessoas estavam pensando. Ele conta: eu presumi que todos tinham essa habilidade. E com o tempo, é claro, eu descobri que apenas uma percentagem da população tem a mente sintonizada com o que ele chamava de superespectro. Pois é. Logo depois de retornar aos Estados Unidos, ele fez várias viagens pelo mundo inteiro. Em 1957, ele diz que recebeu um telefonema de um homem de provavelmente meia idade e que disse ser um cientista que tinha trabalhado no projeto de percepção extrasensorial do governo em Pensacola, no estado da Flórida. Ele queria que eu viajasse para Pensacola às minhas próprias custas e me submetesse a uma série de testes. Eu não fui, eu nunca ouvi nada sobre esse suposto projeto, mas no entanto, eu fui voluntário para uma longa série de testes em um laboratório de parapsicologia em Nova York, chefiada pelo Dr. Carl Ozies, uma das estrelas da pesquisa física na época. Pois bem, o John Keel, ele continua, né, com o relato. É muito interessante isso, vocês vão gostar do final. Ele dizia que os poderes de percepção extrasensoriais dele não eram muito confiáveis, como existiam em vários programas dos Estados Unidos na época, The Girl with Something, uma série de TV. Ele descobriu que podia ler o que algumas pessoas... que ele podia ler pessoas o tempo todo, mas alguma parte do tempo e outras nem tanto. Às vezes ele tinha a premonição, às vezes ele perdia essa capacidade, né? Como os empatas, né? Então, ele disse que teve amigos que operavam no mesmo comprimento de onda, a tal ponto que a conversa era quase desnecessária. Isso acontece com muita gente, comigo, com Magdalena, né? A percepção extrasensorial bruta, ela não lida com a transferência de palavras, na realidade, ou com pensamentos inteiros, completamente formados, mas com sentimentos que estão por trás dos pensamentos. Ele dizia que eu não sinto frases reais, como que gravata feia ele está usando. Em vez disso, ele sentia a hostilidade por trás do pensamento. E de alguma forma ele percebia com precisão que aquilo era dirigido à gravata dele, né? Ele sentiu que a pessoa não gostava. Nós vemos muito isso na série Star Trek com o personagem Diana Troy, que é uma empata, né?
trabalha, ela é tripulante da nave Enterprise, mas ela é uma empata, ela usa dessa capacidade de não ler as palavras exatas, mas elas têm a sensação do que a pessoa está sentindo. Então ele continua, o John Keel. De vez em quando ele encontra alguém com uma mente realmente vulnerável à minha. Eu não posso apenas sentir o que eles estão pensando, eu posso projetar meus próprios pensamentos em suas mentes e eles aceitam esses pensamentos como se fossem seus. E resumindo, ele podia controlar a mente da pessoa em uma escala modesta. Existem pessoas que possuem esse poder em grau muito desenvolvido. Eles podem controlar outros mesmo de uma grande distância, e é provável que algum desses grandes líderes malvados do mundo, tem vários que eu não vou dizer o nome aqui, alguns deles agora no poder, que estão fazendo essa miséria com o nosso planeta, isso é global, também tenham essa habilidade. E ela não pergunta se a pessoa é boa ou má, ela existe. Todo ser humano tem, latente, né? Está lá embutida, alguns mais desenvolvidos, outros menos. E o uso que se faz disso é que é o problema. Então, interceptar os pensamentos e sentimentos de outros é uma realização insatisfatória em comparação com o próximo item que ele vai contar aqui, né? Que é nessa escala, né? Que é a precognição, que é a capacidade de prever o futuro. Tem pessoas com essa habilidade não estão apenas sintonizando outras mentes humanas, seus cérebros estão de alguma forma sintonizados com o próprio superespectro. Eles captam as informações armazenadas dele. Então, o futuro já existe nesse super espectro. A Magdalena sonhou que ia casar comigo muitos anos antes, nem sabia onde é que eu andava. Não tinha a menor ideia. E sonhou com o casamento. Pois é. Muitas pessoas têm essa capacidade. Tem muito charlatanismo nessa área também, mas muitas pessoas têm o real. São empatas reais. A analogia mais fácil para esse fenômeno é comparar o super espectro. Esse exemplo que ele dá é muito bom. Com um menino num microscópio. Enquanto ele observa a gota d'água na lâmina, né? Ele está, de certa forma, olhando para um outro mundo, um mundo completamente separado da sua própria realidade. Em 30 segundos do tempo daquele garotinho olhando o microscópio, ele pode observar todo o ciclo de uma vida de um micróbio, né? O seu nascimento, sua multiplicação, sua morte, e por causa do seu tamanho pequeno, é um lapso de tempo. O micróbio, se tivesse noção do tempo, perceberia que aqueles segundos iam parecer 30 anos do nosso tempo. Né? Nasceu, cresceu, viveu, morreu, reproduziu, morreu. O tempo, como observou Einstein muito bem, não é uma medida real. Ele é relativo. E o micróbio nadando na gota d'água não sabe nada sobre o universo fora do seu ambiente imediato. O menino existe em uma dimensão totalmente diferente. Essa analogia com o que está acontecendo na questão dos UFOs, né? Dos discos tic-tac, etc., de toda essa casuística, odeio essa palavra, casuística ufológica. O nosso jovem cientista pode ver um obstáculo no caminho do micróbio muito antes que ele se dê conta disso. Assim, o menino é capaz de prever o futuro do micróbio até um certo ponto. Ao inverter a ponta da agulha na água, lá do instrumento que ele usa, o menino pode manipular o micróbio. Se ele pudesse ver, o micróbio consideraria essa agulha um objeto inexplicável que aparece e desaparece misteriosamente, né? Igualzinho que tem acontecido. Não teria um quadro de referência para tal objeto, então ele teria que especular e teorizar ou inventar uma explicação. Que porcaria é essa que está aparecendo aqui? Se você dissesse ao micróbio que o outro mundo inteiro existe em uma dimensão muito maior que o objeto fantasma e que aquele objeto fantasma era apenas uma agulha empunhada por uma criança, o micróbio iria rir na sua cara. Todo mundo sabe, ele diria, que todo o universo é líquido, é esse que está aqui. Né? Pois é, as massas plásticas de energia que formam o núcleo desse fenômeno existem fora do nosso tempo da mesma maneira como a agulha do garoto, né? Passa lá na gotinha d'água onde está o micróbio. Só passa por nossa dimensão, estando desligados da nossa realidade, do que está em volta. Eles não são afetados pelas leis naturais que nos regem. A gravidade da Terra, por exemplo, não exerce nenhuma influência real sobre essas massas. Os dois ali não estão desafiando a gravidade mecanicamente, eles simplesmente a ignoram. Da mesma forma que a ponta da agulha do menino ignora as minúsculas correntes na gota d'água do micróbio. Sendo assim, uma analogia, os discos voadores não voam. Eles simplesmente flutuam
como fantasmas flutuam. É uma teoria muito interessante. Pois é, isso tudo tem a ver com fada, duende, elfo, leprachal, orixás, pois é, aparições de virgens, etc. Em todo mundo, né? Pois é, centenas de relatos de OVNIs. Eles relatam, os tripulantes, nós descobrimos que as entidades sempre fazem perguntas sobre o tempo. Qual é o seu ciclo de tempo? Que horas são? Onde nós estamos no tempo? E de certa forma eles ficam tão confusos quanto o micróbio ficaria se você tentasse explicar o período de tempo do menino para ele. Eles entraram em nossa realidade a partir de um campo de tempo muito diferente, os ETs. O menino podia observar as várias gerações de micróbios em uma única tarde. E talvez as energias dos OVNIs também possam abranger várias gerações humanas e mover-se tão facilmente do passado para o nosso futuro quanto a agulha do menino. Eles são interdimensionais e não são extraterrestres. Eu tenho batido nessa tecla o tempo todo e vou continuar. Não invalidando a hipótese extraterrestre, mas essa não está acontecendo aqui no momento, por enquanto não. E se estiveram no passado, foram embora. Ou foram expulsos, ou venderam a propriedade, negociaram. O fato é que eles se mandaram. E todas aquelas grandes civilizações, apagaram. Pois é, alguém está no controle. O campo de energia do superespectro, continua o John Keel, compartilha o espaço do nosso sistema solar, desafiando outra de nossas leis físicas, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Está contrariando essa lei. E como a energia do superespectro é marcadamente diferente, né, da energia do espectro eletromagnético, os dois podem ocupar um único espaço. Então, explica-se como é que essas dimensões, como se fossem brandas, mas não é nem branda, elas se entrelaçam mesmo. É apenas a modulação, né, que faz com que a gente consiga enxergar esse outro lado e faz também por um mecanismo que nós não conhecemos que eles venham para cá também, né? Então, nosso mundo é uma gota d'água. O outro mundo de energia inteligente está mesclado com o nosso e está muito ciente de nós, enquanto nós estamos apenas vagamente cientes deles, né? Eles não apenas têm uma visão clara dos eventos futuros em nossa dimensão, como podem manipular eventos passados e presentes para preparar o caminho para os eventos futuros. Complicado, né? Mas é isso mesmo. Mais importante, em outras palavras, resumindo, né? O futuro pode controlar o presente. Assim como milhares de pessoas receberam avisos mentais misteriosos para não tomar um determinado avião, ou já aconteceu com muita gente, ou não embarcar num determinado navio, ou não subir uma determinada escada, ou não sair de casa naquele momento, ou não pegar determinado ônibus, né? É mais ou menos isso. Foi que o avô do inventor do transistor tenha sido registrado no Titanic. Se ele tivesse navegado naquele navio condenado, o inventor não teria concebido o transistor, o avô saberia porque uma voz fantasma o alertou para não entrar naquele navio. Não era para salvar a pele dele, mas era para salvar o futuro, proteger um evento que ainda estava longe no futuro, a invenção do transistor, o desenvolvimento de um dispositivo que mudaria grande parte da nossa tecnologia, e mudou. O mundo extradimensional não é um lugar onde as árvores crescem e os políticos roubam. É um estado de energia, com todos os tipos de informações. Pois bem, vamos continuar. As informações sobre a nossa realidade normal, a trivial, elas são armazenadas num campo de energia por meio de um sistema de partículas ou unidades de energia em um estado negativo ou positivo. Assim como o nosso cérebro armazena informações abrindo e fechando bilhões de interruptores nervosos chamados de sinapses, o campo funcionaria como uma enorme onda de rádio. E certos cérebros humanos têm a capacidade de entrar em contato com esse campo. E alguns desses cérebros são ajustados a frequências de leitura de dados futuros, e assim eles recebem vislumbres do futuro e pensamentos repentinos, visões, imagens na mente consciente, sonhos, né, que são imagens na mente inconsciente, ou então uma combinação dos três. Uma vez que o superespectro está fora da nossa estrutura de tempo,
o seu sistema para medir o tempo é diferente do nosso. E poucos humanos com precognição são capazes de decifrar esse ciclo de tempo dos eventos futuros. Estabelecer um padrão, né, firme quando falar que vai acontecer no dia tal, no ano tal. A maioria, ninguém consegue. Eles fazem uma previsão mais ou menos. Eu nunca vi. Que vai acontecer. Não vai acontecer. Às vezes dá uma coincidência, né? Depois existe alguma... Acontece, pois até os nossos melhores profetas têm dificuldades em identificar a exata data e o horário desses eventos futuros, porque é muito flutuante. Alguns receptores humanos não apenas captam informações nesse campo, e suas mentes são tão sensíveis que os dados são traduzidos em palavras na sua língua nativa. Quer dizer, a pessoa recebe uma canalização dessa dimensão, mas consegue traduzir, exprimir na sua própria língua, né? Então existem, o ET fala português, inglês, Suhaili, sumério? Não. Vem, canaliza em cima de você e vai aparecer na sua língua nativa. Né? Nesse campo, as mentes são tão sensíveis dessas pessoas que esses dados são traduzidos em palavras na sua língua nativa e canalizados ao longo dos seus nervos auditivos até seus cérebros, de modo que eles parecem ouvir uma voz e relacionar as informações, e isso é chamado de clareaudiência, né? Como qualquer receptor de rádio convencional. Os cérebros dos sensitivos estão sujeitos a muita estática, muito barulhinho por fora. É como se fosse o lixo da banda de canal, quem teve rádio amador, né? Quem trabalhou como hobby ou profissionalmente sabe disso, que tem bandas de canal que você não consegue falar porque é uma cacofonia, todo mundo falando ao mesmo tempo. Você vai num canal 16, por exemplo, que é o canal de navegação, né, da faixa de rádio amador para navegação, mais usado. Quando você está numa situação de emergência, você muda de canal, vamos mudar para o canal tal, para a banda tal, para poder conversar. Né? O 16 é barco a barco, todo mundo fala, todo mundo se escuta, às vezes o cara pede para entrar. Rádio amador, então, teve uma época que ficou impossível ter uma faixa cidadão que existia na época no Brasil, isso sempre foi todo mundo, porque era uma confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, muita porcaria, besteira. Então você tem que selecionar, mudar a frequência, né? Mudar de banda. Então isso aí é filtrado constantemente por essas pessoas para obscurecer a informação que está sendo recebida pela precognição e clareaudiência, né? E aí o John Keel continua nessa explicação, eu achei a explicação dele maravilhosa. Embora prever o futuro seja um presente raro, milhões de terráqueos têm alguns poderes de percepção extrasensorial, e seus cérebros são canalizados para a faixa do superespectro, que é amplamente desprovida de qualquer outro tipo de informação. Imagine isso como uma frequência de rádio, como eu acabei de falar, né? Você vai mudando a frequência, o empata tem essa capacidade, sai daquelas frequências que são inundadas com a tagarelice de pessoas usando, criança usando walkie-talkie, walkie-talkie de brinquedo, tudo isso está indo para essa faixa. Né? Despachante de táxi, donas de casa conversando com seus vizinhos no aparelho que existia, Nextel, que existia um tempo atrás. É uma bagunça que, se você sintonizar com um receptor poderoso, vai captar uma torrente de tolices e tagarelices inúteis. Então a percepção extrasensorial tem que ter essa capacidade de separar, né? Então a mente humana, continua John Keel, lança sua própria cortina de fumaça. Se for programada para aceitar ocultismo religioso ou crenças científicas, a mente pode infectar essa crença. Então o camarada que tem é ligado em ocultismo religioso, ele vai captar essa sintonia. Se é científico, vai captar essa sintonia. Se é um conspiranoico, ele vai entrar na sintonia da conspiranoia. Nas mensagens que estão sendo recebidas, vem essa seleção. O receptor pensa que está ouvindo diretamente a voz de Deus, ou, como diz o John Keel no livro dele, a falecida Tia Clara, ou a Astacheran, né, o grande chefe, comandante em chefe da Federação Intergaláctica. Ele acredita que está recebendo a voz dessas pessoas. E não é. A voz sem corpo vai assumir a identidade escolhida. Por isso que é muito difícil saber se você, numa sessão de espírito, está falando com seu tio, com seu avô ou com um familiar falecido. Eles têm essa capacidade de falsificar essa percepção. Milhares de anos atrás, os homens perceberam que os espíritos que apareciam nas sessões eram impostores. Eram os impostores da faixa especial, dessa faixa de recepção.
e criavam padrões maliciosos. Isso aconteceu muito, muito mesmo, muito. Quem for olhar a literatura sobre isso vai ficar espantado. E eram aceitos como vozes divinas ou vozes de pessoas. Eu recebia, e agora fulano de tal falou comigo. Não é mesmo. Tem uma barreira fechando isso muito violenta. Vocês estão acessando esse super espectro, né? Então a maioria esse acesso a essas faixas, né, que são malignas, a maioria delas, a maioria da mente humana ela parece um macaco bêbado, vive para lá e para cá, não para um minuto, o tempo todo. Quem tentou fazer meditação transcendental sabe disso, né? Tem uma meme que fala, poxa, vamos embora, paz interior, que eu já estou com a minha paciência estourando para achar a paz interior, porque o macaco, a mente é como se fosse um macaco bêbado. E nessa faixa está a ganância, o ego, a luxúria. Se a mente do clarividente está mais sintonizada com uma faixa de banco de dados, vamos dizer assim, superior, você vai conseguir informações boas, né? Mas tem bilhões de pensamentos voando essa região, esse espectro, essa dimensão, e é muito difícil fazer a sintonia, né? Pois bem, vamos continuar com essa análise. Eu achei fantástico. Para quem não conhece John Q, é esse que está aqui na foto. John Q. Ele faleceu em 2009, ele fez alguns programas para o History Channel, ele é jornalista, foi jornalista, né? Ele viajou pelo mundo inteiro, pesquisador da ufologia, ele escreveu vários livros. Eu estou fazendo aqui uma leitura de um resumo de um dos livros dele, A Mountain Prophecy. Ele já falava sobre isso em 1950, na década de 50. Ele viajou pelo Egito, pela Índia, pelo Himalaia, investigou toda essa história, investigou o culto à serpente e vai por aí afora. É muito extenso o trabalho dele, fantástico. Ele é considerado um dos melhores pesquisadores dessa área, muito pragmático e sério. É muito célebre uma fase numa entrevista que ele deu numa televisão americana, quando o jornalista o apresentou como um dos maiores ufólogos da atualidade, na época. Ele dizia que ele não era ufólogo, ele era um demonólogo, porque o que ele estava estudando não era extraterrestres, não tinha nada a ver. Nesse livro, então, a Operação Cavalo de Troia, que não tem nada a ver com aquele outro Cavalo de Troia, que conta a história da máquina do tempo, que foi o tempo de Jesus, não, do J.J. Benítez. Esse aqui é outra história. O Cavalo de Troia é essa coisa desse disco aqui, meu Deus, esse aqui, tapei a imagem do disco aí, no tic-tac. Isso já tem tempo, não tem nenhuma novidade nessa área, né? Então ele continua que as sessões espíritas e experimentos científicos em parapsicologia estão entulhados com todo tipo de lixo, de clarividência adjacente, que ele diz que é um fenômeno puramente médico, que é a esquizofrenia. Muitas dessas canalizações é pura esquizofrenia, né? São personalidades esquizoides que também ouvem vozes, né? Muitas vezes essas vozes o incitam a cometer incêndios, etc. e coisas piores, né? Temos vários exemplos disso, James Mason, né, por exemplo, Jim Jones, vai por aí. As teorias psiquiátricas para isso são inúmeras e ele classifica como esquizofrenia. Ele não é seu especialista na área, mas tem toda a característica, né? Alguns médicos agora acham que isso tem uma causa médica. Alguns anos atrás, uma substância encontrada no sangue dos esquizofrênicos foi injetada em aranhas e elas começaram a tecer teias malucas e deformadas. E outros redescobriram que alguns esquizofrênicos respondem a doses maciças de vitaminas, mas a doença ainda é considerada incurável. E tem de vários graus de esquizofrenia, né? Eu escuto vozes, I see dead people, né? Eu vejo pessoas mortas, etc. Então, ele continua, o clarividente, o esquizofrênico, assim como o clarividente, tem o sério e tem o esquizofrênico, ele reveste suas vozes com uma autenticidade. Ele pensa que está falando com um santo, com um ET, com um Astacheran, ou com um grande personagem do passado, ou um marciano do espaço sideral. Em alguns casos, a mente inconsciente parece assumir o controle da mente consciente, do empata lá, do cavalo, do cara que está recebendo o espírito, ou o ET, e todos os medos reprimidos da vítima e hostilidades esse camarada também, essa entidade, percebe, que nós podemos chamar de arconte, né? Então, é possível que alguns esquizoides estejam sintonizados com essa confusão
com o lixo que preenche essa banda, né, dessa dimensão, e estejam separando pensamentos que representam suas próprias atitudes e crenças. Os clarividentes não perdem o controle de suas próprias personalidades, mas os tipos esquizoides, sim. De muitas maneiras, a esquizofrenia é uma espécie de mediunidade que deu errado, que uma pessoa entrega seu corpo a energias cósmicas, né? O médium cai em um estado de inconsciência, o pulso fica mais lento, a temperatura corporal cai, o estado de transe está próximo da morte. Enquanto ele está nessa condição terrível, outra consciência ocupa seu corpo. A voz fica completamente diferente da do médium e vai atuar nas cordas vocais dele. Os assistentes podem conversar com esse intruso e geralmente assumem uma identidade familiar, de uma pessoa falecida conhecida, ou de algum guia, um guru indiano lá do Tibete. A tradição do disco voador realmente se desenvolveu em 1946-47. Começou essa onda toda quando um médium chamado Mark Probert produziu a consciência de um piloto de OVNI. E vai por aí afora, né? Teve vários outros, a doutora Madeleine, que incorporava também um piloto desses discos e tal, dessas naves. E quase todas as nossas informações sobre o céu e o inferno e os caprichos sobre a morte foram desenvolvidos dessa maneira. Estão as informações aqui, mas se você fizer uma única pergunta técnica, não vai ter a resposta. Não vai ter, eles não sabem, não conseguem responder. As sessões podem se transformar em jogos hilários ou com várias entidades até disputando o controle do meio. Já quem foi em sessão espírita, eu já presenciei isso, que às vezes 3 entidades querem entrar. Dá um ciricutico geral e todo mundo quer falar, né? Então é tal história. Informações são complexas, essa história é muito perigosa. Isso não é nenhuma brincadeira. Normalmente o corpo de um médium permanece completamente inerte durante a apresentação, mas houve incidentes em que a força possuidora assumiu o controle dos músculos faciais do médium e os assistentes sentiram que estavam falando diretamente com alguma entidade sobrenatural. O espiritismo gozou de grande popularidade no final do século passado e as materializações tornaram-se bastante comuns. O médium em transe, de repente começava a produzir aquele ectoplasma, um material estranho, parecia uma gaze. Algumas vezes era pura charlatanismo, era gaze mesmo. Mas em muitos casos a coisa funcionava e às vezes uma forma humana aparecia na frente dos olhos dos assistentes, tirando aí as fraudes usando espelho, etc., que houve muito. Então, nos últimos anos, essas materializações parece que não se realizam mais, né? Interessante. Então, os cultos nas religiões sempre tendem a se aproveitar desses fenômenos. Então, sempre é um ligado ao outro, né? E o cérebro da gente é que tem que estar sintonizado e bem sintonizado. Então, essa história toda, que eu contei até agora, desse resumo do livro do John Keel, mostra como é que os arcontes trabalham.